a gente aprende, né? Então, nós aprendemos que na semana profética, quando diz 70 semanas, está falando semanas de anos, não é? Semanas de anos. De anos. Isso. Então, nós aprendemos, aqui não está não, né, Daniel? Não, mas se quiser eu coloco. Tem jeito de colocar aí até ver se chega mais alguém? Tem sim. Só vou recapitular aqui. O que aconteceu com nossos irmãos? Então, vamos lá, vamos dar uma relembrada para quem está aqui, para a Gabi, para o Cleito, para a Lídia, sobre as 70 semanas de Daniel. Então, nós vamos lembrar que quando Daniel teve essa visão, Deus falou para ele que 70 semanas ia ser colocada para que todas essas coisas que a gente está estudando agora se consumasse, entendeu? 70 semanas a contar da onde? Eles estavam no cativeiro da Babilônia, então essas 70 semanas ia começar a contar desde aquele decreto, desse decreto que está nessa bolinha aí, ó. Do decreto, qual decreto é esse? Esse decreto era o decreto do rei da Síria, que ficou no lugar dos babilônios, né? A Babilônia, que era cabeça de ouro, perdeu para medos e persas, os medos e persas perderam para a Síria, para a Pérsia, né? Então, ele estava lá nos braços da estátua. Então, não estou falando rei da Síria, mas não é Síria, é Pérsia. Então, aqui aconteceu que o rei da Pérsia deu esse decreto aqui em Daniel 9:25. O que dizia no decreto? O decreto dizia que eles estavam autorizados a voltar lá em Jerusalém, a cidade santa, onde quase todas as coisas proféticas que ainda falta acontecer, vão acontecer lá naquele lugar. Então, Deus sempre tratou esse lugar, essa cidade, esse povo de uma forma muito especial, porque ali é o lugar que Deus escolheu para fazer o seu nome ser conhecido nas outras nações. E aquele povo, por desobediência, foram parar lá na Babilônia como cativos. Mas Daniel, ele sempre foi fiel a Deus, mesmo em meio àquela desolação, sendo levado para o cativeiro da Babilônia, ele continua a amar e a servir o Deus verdadeiro. Então, Deus se revelou a Daniel e disse para ele, olha, Daniel, 70 semanas está determinada sobre o seu povo e a cidade santa, que é Jerusalém, e o povo de Daniel, que é o povo de Israel. Para quê? Para, como é que fala? Eu esqueci a palavra aqui. Deu um branco aqui na palavra. Mas é para dar fim no pecado, para selar essa visão, para consumar. Eu quero que vocês coloquem essa palavra, que eu não achei a palavra que eu queria usar aqui. Deu um branco total radiante. Estou ficando velha, Lídia. Mas aqui, ó, é para que todas as coisas se consumassem aqui. Daniel estava lá no cativeiro, meio que desesperançoso, só que ali Deus fala para ele, olha, falta 70 semanas para ungir o santo dos santos, que é Cristo, e para dar fim a todas essas iniquidades, e tudo vai ser consumado. Então, quando o rei deu o decreto e a primeira leva de gente voltou para Jerusalém para reconstruir o templo, a cidade, começou a contar. A primeira parte foi a 7 semanas, que deu 49 anos, porque a gente viu que na semana profética, cada dia equivale a um ano. Uma semana vale 7 anos, né? Porque se um dia é um ano, uma semana é 7 anos, e assim por diante. Então, 7 semanas vezes 7 seria 49 anos. Não precisa se preocupar com essa matemática, eu só quero que vocês entendam aqui. Que teria 49 anos desde aquela ordem para reconstruir a cidade,
passaria 49 anos, e aconteceu exatamente como foi falado. Depois, passaria mais 62 semanas, que é de anos, que ia dar 434 anos. Nesse 434 anos, aí ia acontecer que ia ser reconstruído já o segundo templo, porque o primeiro foi destruído, e já estava tudo preparado para a vinda de Cristo. Então, deu certinho 69 semanas, contando, ficou faltando uma semana, né? Então, desde aquela profecia que o Daniel recebeu, até hoje, falta uma semana. É como se uma semana tivesse ainda na expectativa. Sabe aquele silêncio, aquele suspense? E é dessa última semana que trata a nossa aula hoje, porque tudo isso que aconteceu, a reconstrução de Jerusalém, a reconstrução do muro, a vinda do Messias, a primeira vez que ele veio como um bebê, a morte, a ressurreição de Cristo, a volta dele para o céu, tudo isso aí deu 69 semanas. E aí é como se o relógio escatológico tivesse parado ali em cima dessa cruz, parou e houve um silêncio, porque foi um intervalo da dispensação da graça, que é o período que nós estamos vivendo hoje. Esse intervalo, para que ele existiu, esse intervalo? Porque esse intervalo é o período das igrejas, é o período que a igreja está aqui na terra pregando o evangelho, né? E levando a mensagem de Deus para que o maior número de pessoas seja arrebatado. Então, foi contada essas 69 semanas até a cruz de Cristo ali. Cristo veio, consumou a sua obra, voltou para o céu e o relógio parou. E ficou faltando uma semana. Por quê? Porque esse período aqui que nós estamos vivendo é esperando o arrebatamento, que está ali na flechinha seguinte. O dia que Deus falar é agora, então, Jesus arrebata a sua igreja e o período da dispensação da graça acaba ali. Agora a gente vai entrar em outra dispensação. Por quê? Porque falta uma semana de anos, que são 7 anos que a gente chama de da 70ª semana de Daniel, ou 7 anos da grande tribulação. Em alguns livros da Bíblia fala a angústia de Jacó, porque Jacó é o pai de um dos patriarcas da nação de Israel, né? É chamado de o dia do Senhor. Vários lugares na Bíblia, cada um tem um nome para esse dia. Quer dizer, não é dia, mas é uma semana de anos, que são 7 anos, em que vai estar acontecendo coisas terríveis aqui na Terra. A primeira coisa que nós vamos ver hoje, que vai acontecer, é que depois que acontece o arrebatamento, e eu já tinha falado isso na última aula, você pode imaginar o que vai estar acontecendo aqui na Terra, o caos que vai virar, pessoas desaparecidas, muitos acidentes, pessoas que sumiu assim, do nada, vai ser uma comoção geral no mundo, esse acontecimento, o arrebatamento. Eu posso imaginar que no passado, quando os meios de comunicação ainda não era como hoje, eu acho que já ia causar uma comoção geral. Agora, com a chegada da internet e que a gente vê coisas acontecendo em tempo real, né? Eu estou vendo vocês aí, ó, do outro lado, vocês estão aí escrevendo em tempo real e vocês estão me vendo aqui na minha casa falar. Como que há uns 20, 30 anos atrás, a gente ia imaginar que as coisas iam estar desse jeito? Não é verdade? Não, olha, eu lembro quando eu era criança que minha mãe falava assim, nossa, achava o telefone, eles já achavam uma coisa assim extraordinária. Você falar com uma pessoa e a pessoa ouvir lá no Japão, nos Estados Unidos, né? Aí eu vi eles comentar assim, só falta chegar uma época que a gente vai falar e ver a pessoa. Então já chegou, né? Já chegou. Então, uma das características que mostra, um dos sinais que mostra
que está perto da volta de Cristo é isso, é um aumento da ciência, multiplicou a ciência de uma maneira, conhecimento, as coisas estão cada vez mais avançadas. Hoje em dia você compra um aparelho, daqui a pouco ele já tem outro muito mais avançado, que faz coisas, você pensa que está com um de última geração, e já tem outros muito mais avançados, né? Então, isso aí é uma característica desse tempo que nós estamos vivendo, que antecede a vinda de Jesus. Então, só para dar uma lembradinha aqui, né, que nós vamos entrar agora, então, nesses 2 quadradinhos rosa aí. Vamos lá. Pode pôr, Daniel. O Daniel tá pondo, vai pôr o próximo slide, que é o da aula de hoje, tá? A gente só deu uma ligeira recapitulada para lembrar para vocês. Por que que a gente aprendeu as 70 semanas de Daniel? É só para a gente entender mesmo que falta uma semana, e essa uma semana vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Quando a igreja sobe, né, lá para as bodas do Cordeiro, que era o costume do judeu, que ficava 7 dias comemorando as bodas do Cordeiro, a gente vai ficar 7 anos lá comemorando aquele momento especial com Cristo, enquanto aqui na Terra vai estar acontecendo a grande tribulação. Então, vamos ver coisas que vão acontecer na grande tribulação. A primeira coisa que a gente vê aqui, esse versículo, diz assim, no capítulo 4, 1 e 2 de Apocalipse. Se você ler o começo, o capítulo 1 de Apocalipse, vai falar, depois que você, eu acho muito interessante que vocês leiam o livro de Apocalipse juntamente com esse estudo que nós estamos fazendo, porque vocês vão anotar coisa, vão riscar ali, lembrar do que eu estou falando, porque eu estou falando coisas do livro de Daniel e do livro de Apocalipse. Por quê? Porque o Daniel na Bíblia é considerado o Apocalipse do Velho Testamento, porque a maior parte das coisas que Daniel profetizou é acerca do final dos tempos. Então, você pode ver que quando você começa a ler o livro de Apocalipse, vai fazendo sentido para você. Então, no capítulo 1 do livro de Apocalipse, você vai ver a visão de Cristo glorificado. Então, João, né, no Daniel, foi o Daniel que teve a visão, e no livro de João, né, João estava exilado na ilha de Patmos, e ele teve essa visão sobre as coisas que iam acontecer no futuro. Então, o primeiro capítulo, ele vê Cristo glorificado, os olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente, depois vocês olham lá. Então, ele vê aquela figura de Cristo, ele vê Cristo glorificado no céu. E ele fica todo atordoado, igual no livro de Daniel. Se você lê os dois, lê o livro de Daniel e lê o livro de Apocalipse, você vai encontrar coisas parecidas ali, sendo que um escreveu anos e anos e anos depois. Você vê como a palavra de Deus só tem um autor, que é próprio Deus, não é Daniel, não é João, mas é Deus, né, que pelo Espírito Santo que inspirou esses homens a escrever essas profecias. Então, no capítulo 1, ele vê Cristo glorificado. No capítulo 2 e 3, você vai ver que é carta às igrejas, às 7 igrejas. Você pode até folhear, ainda não vamos ler, mas você vai folhear. É carta à igreja de Pérgamo, de Tiatira, igreja de Sardes, igreja de Filadélfia. Então, ali a gente vê o período das igrejas. Para as 7 igrejas simboliza assim, livro número 7 no Apocalipse, na Bíblia em si, significa um todo, um perfeito, um completo, né? Então, essa carta às 7 igrejas está ali, a gente entende que foi carta para todas as igrejas. Ali tem um modelo de igreja para cada carta, e é o que a gente vê hoje, é o período das igrejas. Capítulo 2, 3, é a época que nós estamos vivendo agora. Capítulo 4, está escrito assim: depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz
que, como de trombeta, ouvira falar comigo e disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. João, ele mudou de cenário, pode ver. Primeiro, ele estava entre as igrejas, aqui vendo Cristo glorificado, andando nos meios dos castiçais, que era a igreja. Aí vem para ele a carta para todas essas 7 igrejas da Ásia. Aí, logo em seguida, que para de falar das igrejas, vem essa palavra depois dessas coisas. Que coisa? Da época da igreja. A igreja saiu de cena. Pode ver que mudou o cenário. Saiu a época da igreja, saiu as igrejas de cena, porque ela foi arrebatada, e João, depois dessas coisas que ele já tinha falado que eram as igrejas, ele olha e ele vê o quê? Uma porta aberta onde? No céu, né? Ele já está tendo, ele saiu aqui da terra, agora a visão dele foi lá para o céu. E ele viu lá, o que ele viu lá? Uma voz como de trombeta que falava comigo e disse: sobe aqui, João, agora você vai ter outra visão. Eu vou mostrar para vocês as coisas que vai acontecer depois do arrebatamento, que a igreja agora vai sair de cena. Por quê? Porque ela foi arrebatada. E João também foi arrebatado em espírito e ele vê, ele vai começar a ver e lá ele vai subir lá e vai começar a ver o céu. Pode passar, Daniel. Vocês vão acompanhando aí comigo. Olha lá. Olha o que o João vê. E vi na direita, na destra do que estava sentado. Então ele viu um trono e alguém assentado no trono. E na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, João falando isso, narrando essa história, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Então, quem vai liberar todos esses selos que vão se abrindo e vão derramando sobre a terra? Como se fosse o julgamento da terra, como se fosse a ira de Deus manifestada sobre os filhos da desobediência, sobre aqueles que rejeitaram Cristo, que escolheram passar por essa grande tribulação. Então, o único que podia abrir o selo era aquele que foi morto, né? E com o seu sangue comprou pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Jesus, quando ele veio aqui, ele morreu na cruz para dar a opção para o homem não chegar nesse ponto aqui, né? De quando for a gente vai estudar aqui que conforme vai abrindo os selos, coisas vão acontecendo aqui na Terra. E quem vai desatar o selo é Jesus. Ele está lá no céu desatando o selo. Cada selo que ele quebra, acontece uma coisa aqui nesses 7 anos. Vamos ver então o que vai acontecer. Vamos ver mais. Aqui, nesse gráfico que eu desenhei aqui, que eu fiz aqui, para vocês entenderem, cada pedacinho que eu vou ensinar, esse gráfico vai crescendo. Cada aula ele vai aumentando. Porque se eu colocar aqui tudo de uma vez, vira uma salada para vocês. Tá bom? Então, a grande tribulação, a primeira coisa que vai acontecer, o primeiro selo é quebrado no céu, Apocalipse 6, 1 e 2. Se você puder ler para mim, Lídia, lê para mim, fazendo um favor.
E, havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um ar. E foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Muito Até bem. qual? É o 1 e o 2. Você leu o 1 e o 2? Li. Muito bem. Então tá certo. Então, a primeira coisa que acontece quando abre o primeiro selo, ele vê um cavalo branco, e em cima desse cavalo, que eu quero que vocês atentem, né, nas próximas aulas, é o cavaleiro que está sentado em cima desse cavalo branco, tá? Se você olha para o cavalo branco e um cavaleiro em cima com a coroa na cabeça, a gente pensa logo que é quem? No cavalo? Hum, quem é que se arrisca? Quem está sentado nesse cavalo? Um cavaleiro vestido de branco, com arco, com a coroa na cabeça. Cristo, Parece que é Cristo, não parece? parece. Mas não é. Sabe por quê? Porque Cristo está lá em cima no céu, quebrando o selo. Então, esse aqui é o anticristo. Olha só, como que ele, uma das características do anticristo é que ele quer fazer as pessoas pensar que ele é Cristo. Por isso que eu fiz essa pergunta para vocês. Ele vem como se ele quisesse que todo mundo pensasse que ele era o Cristo. Por quê? Porque ele vai chegar aqui, não é que ele vai chegar aqui, quando isso acontecer, ele já vai ser um homem, que vocês vão ver o que eu vou ler daqui a pouco, ele vai sair do meio do povo. Esse anticristo, o Cleito abre a Bíblia, você está com a Bíblia aí? Você abre no capítulo 13 de Apocalipse, versículo 1, para me mostrar para vocês. É um homem que vai sair do meio do povo. E porque Cristo ele veio do céu, né? E esse não, ele vem aqui da terra mesmo. E 13:1? oi? 13:1, É, pode ler? pode ler. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Tá. Então, esse aí está tratando-se da mesma pessoa aqui do capítulo 6, versículo 2, do anticristo. A besta, o anticristo, é a mesma pessoa, tá? Vai gravando aí, se você quiser fazer uma anotação aí. A besta e o anticristo é a mesma pessoa. Eu olhei para o mar, olha só o que o Cleito acabou de ler. Ele leu assim, ó, me pus nas areias do mar, e ele olhou do mar e viu uma besta sair do meio do mar. Aí você parece que é do mar mesmo, um monstro que tinha 7 cabeças, 10 cabeças, como que é mesmo? Repete aí, Cleito. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir ao mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e Isso, sobre os seus chifres 10 diademas, e tá, sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. tá. Então aqui a gente vê falando que saiu do mar, e esse mar aqui significa povos, entendeu? Povos, mar é gente, povos. Então, esse anticristo, ele vai sair do meio de nações. Depois a gente vai entendendo aqui, conforme a Bíblia fala, a gente pode ter uma ideia da onde ele vai sair. Mas a gente não pode chegar e falar, olha, tem um versículo na Bíblia que fala que ele vai ser tal pessoa, como muitas pessoas falam por aí. Então, tem coisa que a Bíblia diz, então a gente pode assegurar, olha, a Bíblia diz, no capítulo 6 do livro de Apocalipse 1 e 2, que vai vir uma besta montada num cavalo branco, com a coroa na cabeça e um arco na mão.
Agora, se eu falar, olha, está falando, a Bíblia fala que essa besta, esse anticristo, ele é o Papa. Isso aí já é suposição, porque na Bíblia não está falando isso. Então, como coisas que não está escrito na Bíblia, a gente pode analisar, avaliar, ver sinais que apontam para alguma coisa, mas a gente não pode assegurar que é tal pessoa, tal pessoa. Mas o que o Cleito leu aí é que essa besta sai do mar, e o mar, na Bíblia, ela quer dizer pessoas, gentes, muitas, do meio do povo. Ele vai ser um homem influente do meio do povo. O que ele vai ter? Aqui diz que ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. Chifres e cabeças significa poder, né? Diademas, coroa, está falando de poder, de rei, de reinos, entendeu? Então significa que essa besta, ou anticristo, é um homem poderoso, que vai ter um poder político, uma influência mundial, porque ele vem, a Bíblia fala que ele vem vitorioso, ele quer vencer. E para ele vencer e governar o mundo, ele tem que ter assim, um carisma, ele chega com popularidade, entendeu? Com muita coisa para iludir as pessoas. Porque o que está acontecendo aqui é que houve o arrebatamento e muitas pessoas estão desoladas, né, querendo uma solução para os problemas. E é nessa hora que a gente está desolado, querendo soluções rápidas para os nossos problemas, é a hora mais perigosa que a gente pode cair na lábia, na conversa de qualquer pessoa, né? Então, esse anticristo, ele vem, e você pode ver que ele tem um arco na sua mão. Isso mostra porque ele não é Cristo. Cristo não ia estar. Um arco é um instrumento de guerra. Ele é um guerreiro. Cristo também, lá no capítulo 17, depois a gente vai ver, não precisa ver agora, que Cristo também vai vir num cavalo branco no final da grande tribulação. Mas a Bíblia fala que ele vem, e ele vem com uma espada que ele tira da boca dele, que é a palavra dele, né? Então a arma de Cristo é a própria palavra que ele tira, que ele fala. Deus criou o mundo pela sua palavra. Quando Jesus esteve aqui, ele curava, ele falava, levanta, toma sua cama, vai para casa. A pessoa era curada. Ele usava o quê? A palavra dele. Ele é o verbo que se tornou carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus foi a manifestação da glória de Deus, a palavra que se tornou homem e habitou entre nós. Então, a arma de Deus, a arma do Filho de Deus, do cristão, é a palavra, não são armas feitas pela mão do homem. E aqui você vê que o anticristo, ele já veio preparado para a guerra. E ele vem no cavalo branco porque ele tenta aparentar para as pessoas que ele é Jesus. E a primeira coisa que ele faz aqui um pacto com Israel, né? Esse pacto é que ele vai fazer uma aliança de paz. Você pode ver que desde que Jesus morreu, subiu ao céu, desde que o mundo é mundo que acontece guerras. Isso é um fato. Você pode ler histórias que você vai ver que sempre houve guerras e haverão guerras até o fim, a Bíblia fala. Mas só que mesmo guerras nesse período aqui, vai ser uma coisa assim, além do comum, né? Lá no Oriente Médio, se você assistir noticiário, você vai acompanhar, é muito importante que a gente sempre esteja de olho na figueira. Lembra que eu falei? Figueira é quem mesmo? Quem que é a figueira que Jesus falou? Olha para a figueira. Quando brotar os ramos é que está perto o verão. Figueira é a nação de Israel. Já esqueceram? Então, sempre houve guerras ali depois que Cristo voltou para o céu, consumou sua obra, voltou para o céu. Sempre houve guerras
em Israel. E ali agora, depois que quando apareceu o anticristo, ele aparece querendo fazer tratado de paz, acordo de paz, e todo mundo quer paz, paz. A Bíblia fala que quando você ouvir falar de paz, paz, virá repentina destruição, entendeu? Ele começa como uma falsa paz, com uma aliança de trazer paz e resolução para todos os problemas que a humanidade está enfrentando, vai estar enfrentando na época. E você vê que os sinais que a gente vê hoje apontam para a volta de Cristo, porque o cenário, ele tem que estar num cenário, ele tem que ser um líder que governa todas as nações, ele vai ser um líder mundial, o anticristo. Nessa época que a igreja for arrebatada, esse anticristo, essa besta que vai estar aqui governando sobre o mundo, ele vai tomar conta do mundo inteiro, ele vai fazer as alianças com os povos, com as nações, por isso que fala que ele tinha cabeças e chifres. O que significa? Isso aí é reinos e reis que vão se unificar debaixo do poderio dele. Entendeu? Por isso que o mundo, a gente vê hoje o mundo movendo para uma unificação, né? Uma unificação, todas as nações pensando mais ou menos do mesmo jeito, não de uma forma boa, mas uma forma ruim. Para quê? Preparando o cenário para o anticristo vir reinar. Então, o que vai acontecer? O primeiro 3 anos e meio da grande tribulação, primeiros 3 anos e meio vai ser a falsa paz. Ele vai estar ali, como se ele fosse trazer a paz e a solução para todos os problemas. Mas depois dos outros 3 anos e meio, esse pacto vai ser quebrado. Olha só, vamos ver algumas coisas sobre a manifestação desse anticristo. Na grande tribulação, o diabo terá permissão para dominar todas as ações aqui na Terra. Hoje, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, mas a Bíblia fala também que tem um que detém ele, que é o Espírito Santo, que está hoje aqui, ainda, trabalhando, convencendo as pessoas do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo está em cada crente, mas a hora que for arrebatada a igreja, o Espírito Santo não vai estar aqui. E o que vai acontecer? O diabo vai ter permissão para agir aqui na terra. Quando a igreja sair do mundo, ele será precipitado de onde ele está agora, porque ele está nas regiões celestiais. Aqui tem um versículo abaixo, ó, onde está bem mais escurinho aqui, ó, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Hoje em dia, nesse momento, tem uma guerra sendo travada, uma guerra espiritual, a gente sabe disso. E é uma guerra do bem contra o mal. Ali, Satanás, é o que eu sempre falo, se a gente está desapercebido por aí, pode ter certeza que ele, o tempo todo, ele está matutando alguma coisa para destruir a gente. Então, se a gente tiver o crente que tem juízo, ele tem que andar, como diz lá em Efésios 6, com toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais resistir o dia mau. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne que a gente vê, mas é contra os principados. Sabe o que é principados? Significa que Satanás tem toda uma organização, um exército, ele não é qualquer um, não. O negócio aqui é feio, é sério. É uma luta, é uma guerra que está sendo travada, porque ele está querendo estabelecer o reino dele aqui, né? Só que Deus só vai permitir a hora que ele achar, assim como quando Cristo veio aqui, ninguém pôs a mão em Cristo até chegar a hora dele se entregar livremente. Ele falou: a minha vida ninguém toma, eu dou livremente, porque ele veio
para entregar a vida dele por amor de nós, mas ninguém pôs a mão nele antes da hora. É igual aqui, Satanás, ele é louquinho para estabelecer o reino dele, fazer confusão, mas isso não acontece se a gente não der permissão, quando a gente abre brechas para ele, e também se Deus não der a permissão. Mas nesse período que Deus tira o povo dele aqui da terra, esse lugar aqui vai ficar terrível, gente. Você não tem... A Bíblia fala que é uma tribulação igual nunca houve na terra. Nunca houve e nem haverá jamais. Então, é uma coisa muito séria. Juntamente com as suas hostes, ele terá permissão para agir com mais liberdade entre os homens, mais do que é hoje. Hoje ele já age, ele está lá, né, com todos os seus exércitos, faz coisas para atingir a gente a todo momento, entristecer, só que ele não pode colocar a mão em nós, sabe por quê? Porque nós temos a marca da promessa que Deus colocou em nós, o selo do Espírito Santo, né, que é a garantia da nossa redenção em Cristo. Então, a Bíblia fala no livro de 1 João que aquele que é nascido de Deus se conservará e o maligno nele não tocará. Então, Satanás não pode tocar naqueles que já são salvos, mas ele pode incomodar a nossa vida, ele pode... Quando você abre brecha, a Bíblia fala que ele anda ao derredor, bramando como um leão e buscando quem ele possa tragar, quem ele pode enganar com as mentiras dele, que ele é o pai da mentira, né? Ele traz o engano, a mentira, e se o cristão não estiver alinhado com Cristo, não estiver na palavra, buscando esse relacionamento com Deus, ele cai na armadilha do inimigo, né? Pode falar, Lídia. Professora, a senhora falando isso, e aí eu me reporto para tudo que está acontecendo ultimamente assim comigo, né, que a meu ver, assim, eu sempre conversando com outras pessoas, sempre fala isso. Então, há uma importunação muito grande, né? Como eu falei, não sei se eu falei isso, porque assim é mais profissional. Então, no meu trabalho, eu sou bombardeada direto, né? Uhum. E lá é 50-1 em relação ao desejo, né? Falando da política e também de religião, né? Só eu, né, evangélica, então é horrível. E eu cheguei mês passado a pedir a minha saída de lá, né, da escola. Fui na escola sede, pedi para o diretor que eu queria sair de lá. E eu não aguentava mais. Mas aí eu dizia assim, meu Deus, eu sou, sabe, eu sou cristã, sou filha de Deus. Então eu comecei a orar. Eu disse, Senhor, sabe, a minha oração era essa, para fechar a boca mesmo, sabe? E agora mesmo eu estava conversando com a Flávia e dizendo assim, Flávia, isso não acontece comigo, o que está acontecendo contigo. Não está mais acontecendo, eu não estou sendo mais importunada. Eles falam para lá, deixam que eu ouça, mas não dirija a palavra para mim. Sabe por quê? Porque eu comecei a buscar, mas buscar muito e orar mesmo, sem cessar. Dia e noite eu estava orando, buscando pelas madrugadas, na academia, na minha caminhada, lá na escola mesmo, e eu fingia, assim, que eu não estava vendo nem ouvindo. Eu pensava que era eu que estava fingindo, mas não era, professora. Eu lhe confesso, é muito forte mesmo isso, sabe? Mas é verdade. Quando eu comecei mesmo a buscar, sabe, intensamente, a ter essa intimidade mesmo, né, esse relacionamento mais íntimo com Deus, parece assim que fechou a boca dos leões. Isso fechou, mesmo. Sabe? E eu estou saindo fortalecida cada dia que eu vou para lá. Eu sinto assim, eu até, eu digo assim, eu falo, mas eu sinto que é Deus mesmo na minha vida, porque eu não, de mim mesmo, eu não conseguiria. Eu não ia conseguir, sabe, resistir. E tinha dias, assim, que era muito mesmo. Então, em cima disso, né, assim, de que a senhora está falando, realmente, nós somos tentados, mas se a gente abrir, der, assim, uma
Lembra daquela aula, né? Parece que foi a É, terceira, quarta, pois brechinha. é, ele É entra. isso, sabe? É. Então, é assim. Já falei demais. Obrigada. Não, é muito bom quando vocês participam da aula, é muito bom a gente ver exemplo real, né, ali, do que está acontecendo atual, né, real, toda a Bíblia é real, mas é atual, e a gente vê que a gente não tá, não é brincadeira, não, né, se a Se, gente é a tomasse manifestação, né? a gente tenta, se a gente entender esse tempo que nós estamos vivendo, talvez a gente ia sofrer menos, né, porque a gente precisa de estar calçado com a arma, vestido na armadura de Deus, calçado nossos pés com o evangelho da paz, a nossa cabeça tem que estar protegido com o capacete da salvação, porque o diabo coloca dúvidas na cabeça da gente, com as Coloca. conversas que a gente ouve, ele é terrível, ele é terrível. Mas a Chega a ser Bíblia, uma importunação moral, né? isso, Moral, sexual, mas a gente sabe, nós sabemos o que está acontecendo, né? isso, E agora mesmo falando para a Flávia, eu disse assim, eles me respeitam, porque eles podem até falar entre eles, mas não dirigem a palavra para mim. Então, eu uhum, considero isso como um respeito. isso, Essa importunação que eu estou falando é de eu ouvir, né? Mas em momento sim. algum eu me deixo Esse, levar pelo, isso. né? Que eles falam e eu fico só eu sabendo que é isso aqui realmente essa manifestação, eu não vou falar nada, sabe? A Quando gente não. O que a gente precisa é se preparar espiritualmente para a gente passar por tudo isso sem, né? Porque a verdade, Bíblia também fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. isso, Se o Satanás anda ao derredor, o anjo anda ao redor, anda mais perto. Então, ele só vai agir contra nós se a gente der brecha mesmo. Nós que damos a permissão para o Satanás nos atingir. Então, se a gente continua assim, Lídia, você está de parabéns, é assim mesmo. A gente vencer essas situações e a gente tá percebido. Muitas vezes acontece alguma coisa comigo, eu falo, puxa vida, eu não estava percebido. Foi por isso que aconteceu. Porque eu sei que de agora por diante é assim, né? Nós estamos vivendo, nós somos os chegados nos fins dos tempos, então nós temos que andar apercebido, né? Pode passar, verdade. Daniel. Mais uma. Vamos ver mais uma coisa, mais uma característica. A palavra de Deus diz que ele estará cheio de fúria. Se hoje ele já está assim, no tempo da tribulação, ele vai estar pior, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. O Apocalipse 12, de 9 a 12, está. Deixa eu ver se alguém lê aí para mim Lê para mim, Lídia, Apocalipse 12, 9 12, o Cleito. A Gabi está aqui também. Gabi, lê para mim o Isaías 14, 12 a 14. Isaías? Enquanto você vai procurando, você já achou, Lídia? É o 12, né? 12, de 9 a 12. Tá. Vou ler. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino de nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusado de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus o acusava de dia e de noite. Viu? Satanás, ele é o nosso acusador, e ele acusa a gente de dia e de noite. Da mesma forma que ele acusou Jó perante Deus, que era um homem íntegro, ele foi lá acusar o Jó e falar para Deus que o Jó era um íntegro e amava a Deus porque Deus dava tudo para ele. Ele acusa a gente, faz pessoas acusar a gente, ele acusa a gente perante Deus. Falta o 11 e o 12, né? Faltou 11 e 12.
Mas olha o que o 11 e o 12 diz, né? E É. eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. É. Ele, a ira dele na grande tribulação é por quê? Porque no final, o que vai acontecer? Deus vai dar o fim, o cabo total dele. Ele vai ser lançado no lago de fogo, que está preparado lá para ele, para todo sempre, e nunca mais ele vai sair de lá. Então, ele já sabe disso, porque Deus já falou isso para ele lá no céu, quando ele foi jogado lá de cima, por o dia. Então, ele odeia. E engraçado que eu vou contar para vocês uma coisa. Eu acho que eu já falei isso para o Daniel. Vamos ver se o Daniel lembrar de eu falar, que eu vou falar aqui, ele vai falar. Mas eu sempre comento aqui em casa. Eu já dei a matéria, várias vezes eu já repeti esse estudo. E toda vez que eu vou dar essa aula que fala desse assunto, mas pensa num dia difícil que eu tenho. Entendeu? Enquanto eu estudo essa matéria aqui, olha, acontece coisas que tiram eu do sério, coisas que me deixam triste, ou senão eu só fico um dia oprimida mesmo. A última vez que eu dei essa aula aqui, eu parei, eu orei, e eu falei, Deus, porque hoje eu estou num dia estranho. Parece que eu não tinha coragem de nada, de fazer nada, porque Satanás não quer que você fale mal dele, não quer que você abra o olho sobre quem ele é, né? E é bem assim mesmo. A Gabi, você pode ler para mim já? Sim, 14, 12, 14? Isso, Capítulo, tá. É do 12 ao 14, né? isso. Como caíste deste o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, aqui é o começo de tudo, quando Satanás foi jogado do céu por rebeldia de querer sentar. Ele se orgulhou e quis sentar no lugar de Deus, tomar o trono de Deus. E Deus precipitou ele de lá. Então, ele já sabe que já foi determinado o final dele. E ele quer o quê? Ele quer trabalhar para levar mais pessoas junto com ele, possível. E nós somos os inimigos dele, porque assim como ele usa pessoas, porque ele é espírito, ele é invisível, ele usa pessoas para fazer o mal, assim Deus nos usa, né? Como servos dele também para levar a paz, para levar o evangelho. Então é uma guerra que está sendo travada aí no mundo espiritual e a gente nem vê, né? Mas a gente sente as consequências, né, Lídia? E não é fácil. E aqui é um Muito. outro versículo, né? Isso aqui é o que a Gabi leu e eu pedi para ela procurar, mas estava aqui. Pode passar, Daniel. Outra coisa que diz aqui, ó, ele formará a sua falsa trindade, né? Ou seja, uma tríade, porque ele quer imitar Deus, né? Uma das coisas que Satanás não sabe é ser original. Ele imita, ele é imitador. Então ele formará uma falsa trindade, né? Na verdade, uma tríade, haja vista não ser uma união de três pessoas, como a trindade é a união de três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas no caso de Satanás, ele vai fazer, ele quer ser parecido com Deus. Então ele vai formar uma tríade, um trio, né? De três pessoas formando, no caso aqui, Deus forma a Trindade forma um só Deus. E eles são três pessoas distintas. Pode falar.
Não, 3 para 1, né? Que eles formam, né? Isso, a Trindade é 3, forma 1. E aqui, no caso de Satanás, são 3 pessoas já distintas, agindo separadamente, tendo como líder Satanás. Então, pode ver que Deus Pai enviou Deus Filho aqui para morrer por nós na cruz, e Jesus volta para lá e deixa o Espírito Santo trabalhando aqui na Terra, com a mesma propósito, com o mesmo poder, os 3 formando uma só pessoa. Agora, nessa época aqui, Satanás, ele vai estar por trás de tudo, né? Porque ele é o Deus, com letrinha minúscula, o Deus desse século, desse sistema do mundo aqui. Ele vai estar agindo, e quem que vai estar dando a carona aqui? Vai ser as duas, vão haver 2 bestas, né? A primeira besta que nós estamos falando aqui é o anticristo. E a segunda besta é o falso profeta. Então, vai ter, formando essa tríade aqui, é o Satanás, né? A primeira besta ou anticristo, se você quiser anotar aí, são a mesma pessoa. Satanás é uma pessoa distinta. Satanás, né? Depois, a primeira besta e o anticristo, aquela que saiu do mar, é a mesma pessoa. Agora vai ter uma segunda besta. Como não se bastasse uma, tem outra. O que é essa segunda besta? A segunda besta é o falso profeta. É como se a primeira besta, o anticristo, fosse um homem político, um governo que vai reger as nações, e o falso profeta é como se fosse um líder religioso, que vai vir. Lembra que o João Batista veio anunciando, abrindo caminhos para Jesus? Ele vinha, pregava que Jesus ia chegar. Esse falso profeta, ou segunda besta aqui, ele vai fazer a mesma coisa. Ele fica, tipo, dando louvor para a primeira besta, falando que ele é poderoso e levando para o lado, né, religioso, para enganar as pessoas, para fazer com que as pessoas adorem esse anticristo ou essa primeira besta. Vocês conseguiram entender ou não? Sim, Conseguiu? Conseguiu, Cleito? sim. Conseguiu, Gabi? Anderson? Todo mundo entendeu? Então tá bom, é isso aí. Então vamos lembrar aqui, né? Aqui, ó, e da boca do dragão, Apocalipse 16. Da boca do dragão, quem que é o dragão? Quero Diabo, que vocês falem. Quem que é, Cleito? diabo. Diabo, que é a antiga serpente. Então, da boca do dragão e da boca da besta. A besta é o mesmo que... Quem vai falar para mim? A besta é a primeira besta é o mesmo que o anticristo. E isso, e da boca do falso, e da boca do falso profeta, ó. Aqui está marcando os 3 pessoas, ó, da boca do dragão, que é o diabo, da boca da besta, que é o anticristo, e da boca do falso profeta, que é esse segunda besta. Vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Esse aqui nós não vamos entrar nessa questão, é só para vocês entenderem que ele vai formar essa tríade aqui, que é do Satanás, do anticristo, a primeira besta, o falso profeta, ou segunda besta, tá? São os 3 que vão agir nesse tempo dos 7 anos da grande tribulação. A primeira besta aqui, ó, tá escrito aqui, ó, e eles agem com o poder de Satanás, né? Como lemos em Apocalipse 16, 13. Quem pode ler para mim? O Sônia, é esse que está na tela já. Se quiser, eu posso ler o Apocalipse 13. É isso Fala mesmo. das 2 bestas. Isso. É isso aí que eu quero que você lê. A primeira besta é a que se levantou no mar. Que é o mesmo anticristo, né? Isso.
E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres, 10 diademas. E sobre as suas cabeças, o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. E viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe o poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los. E deu-lhe o poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Tá vendo? Dá até um arrepio, né? Então, ali fala que foi dado poder para ele agir 42 meses. Sabe quanto que dá esses 42 meses? 3 anos e meio. Então, é a primeira parte da grande tribulação. Aí, você leu até o 18? Ou não? Até o 10, agora o 11 Tá. fala da besta da terra. Agora, isso aí veio a besta que saiu do mar. É a primeira besta, ela sai aqui das nações. E agora vem uma segunda besta. É um segundo homem, né? Fala de besta porque é um segundo homem com poder, né? Poder. E agora essa segunda besta, ela sai da terra. Lê para mim, Daniel. Presta atenção na característica da segunda besta. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Só um pouquinho, Daniel. Vocês viram qual que é a segunda besta, ela tem poder também. Ela recebe todo o poder do dragão. Quem que é o dragão? Satanás. É a antiga serpente. E aqui fala que essa segunda besta, ela vai trabalhar aqui para fazer com que todos adorem a primeira besta. Pode continuar, Daniel. E faz grandes sinais, de maneira que até o fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana... Então, você vê, era só mais um pouquinho, Daniel. A diferença desse primeira besta para a segunda é que essa diferença, essa segunda besta, que é o falso profeta, você viu que ele faz até sinais para poder enganar as pessoas, entendeu? Ele faz sinais e maravilhas. E quem vê vai falar, não, isso aí é Jesus mesmo. Pode continuar, Dani. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que tinha ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal,
ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento. Calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Muito bem. Então, esse aqui vai ser o suspense da próxima aula, tá? Nós vamos falar sobre essa marca da besta e sobre mais característica aqui. O que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que João sai do cenário que nós estamos vivendo hoje, que é o tempo das igrejas, que a igreja está aqui na Terra, que é o tempo da dispensação da graça, e ele é convidado a olhar lá para cima, e ele vê lá no céu, né, o trono de Deus e o livro que vai estar selado com 7 selos, e vai começar a abrir esses selos. E o primeiro selo que abre, a gente vê o que? O cavalo branco do anticristo. A primeira coisa que vai acontecer na grande tribulação, guarda aí, vai ser a manifestação do anticristo. Ele vem no cavalo branco, como se ele fosse um príncipe que vai trazer a paz, mas é uma falsa paz. E ele vai fazer aliança com o povo de Deus, com as nações, para reinar por aqui, e mostrando poderio. E vem também o falso profeta, que é a segunda besta que sai da terra, e ela também vai fazer com que todo mundo adore o anticristo. Ela vai propagandizar, igual o João Batista falava, olha para ele, importa que eu diminua, ele cresça. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João veio para anunciar Cristo. Então, esse falso profeta, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vem para ficar engrandecendo o anticristo, fazendo com que todas as pessoas adorem o anticristo e recebam o sinal na mão e na testa, porque as pessoas que forem marcadas com esse sinal não terão chance mais de ser salvo. Haverão pessoas salvas na grande tribulação, porque vai haver, Deus não desiste, vocês vão ver na grande tribulação como Deus não desiste do pecador. Até o fim, Deus lutando para tentar resgatar o homem. Pessoas vão ser salvas, mas vai ser em tempos muito difíceis mesmo. Quem ficar aqui vai passar momentos terríveis, uma grande tribulação igual nunca houve na Terra. Agora, o importante é que hoje, eu quero que cada um de vocês, antes de dormir, faça uma oração e fala, Deus, muito obrigado, porque o Senhor me livrou. O Senhor promete que livrar da grande tribulação todos aqueles que andam na tua presença. E pede para Deus, né, se você conhece alguém que precisa estar preparado para a vinda de Cristo, pede para Deus colocar alguém na tua frente para você falar de Jesus. Porque quando uma pessoa aceita Cristo, ela vai ser liberta dessa coisa terrível. Então, esse é o nosso trabalho enquanto nós estamos aqui nessa terra. É pedir para Deus, Deus, coloca a pessoa, coloca a oportunidade. Esses dias eu estava na casa do meu genro, do Cleito, que está aqui, ó, fazendo aula, e eu nem conhecia, eu cheguei e tinha a tia dele, a sobrinha dele estava lá, e eu cheguei e uma amiga dela estava junto, ela estava sentada num canto do sofá, e eu comecei a conversar com ela, e Deus preparou uma oportunidade para me evangelizar a mulher. E foi tão gostoso, saí tão feliz, porque ela realmente entendeu e aceitou, falou que queria aceitar Jesus, e depois daquele dia a gente se fala todo dia, Cleide. Não sei se eu falei para você, mas todo dia eu falo com ela, mando uma mensagem para ela, tentando fortalecer ela, porque ela perdeu uma filha no Covid de 30 e poucos anos. Então, a única filha dela. Então, foi muito legal aquele encontro que eu tive com a Zuleika aí na tua casa, do nada. Você vê? Que coisa. Todo dia a gente conversa agora, ela manda mensagem, eu falo com ela. Então, a nossa arma é o evangelho. A gente precisa de falar, né? A nossa defesa é a nossa fé, para a gente apagar os dardos inflamados do maligno, mas, ao mesmo tempo, a nossa arma de ataque
é a palavra de Deus, é o evangelho, a espada do Espírito. Quando a gente ataca com a palavra, a pessoa se converte, nós transformamos inimigos em amigos. O nosso exército cresce, o reino de Deus cresce. E é isso aí que o Satanás não quer, mas é isso que Cristo quer, e é por isso que ele deixou a gente vivendo aqui nessa velha terra, até que ele volta. Então, a gente tem que falar, não ter medo, porque quando a gente ganha uma alma, é uma pessoa que a gente não vai deixar aqui na grande tribulação. Tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe você, Anderson. Amém. Que Deus esteja abençoando a Gabi, o Cleiton, o Daniel, a Lídia. Senti falta hoje de alguns irmãos, não sei o que aconteceu, mas vamos orar cada um deles, orar pelos pastores, né, que faz essa matéria, o pastor Adilson, o pastor Deumbrangildo, né, e todos os irmãos que estão aqui toda sexta-feira, hoje deram uma sumida, mas que a gente possa chegar até o fim nessa matéria. Você vai ver que você vai ganhar bastante conhecimento nesse tempo aqui, nós precisamos saber desse assunto. Tá bom? Cleito, encerra com a palavra de oração para nós. Pai do céu, obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado pela vida, obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Senhor, que nós possamos fazer com que essas oportunidades nós não venha passar em branco, que nós possamos estar falando do Teu nome. E o fim, o Senhor sabe que esses estudos, Pai, o Senhor sabe que cada dia que passa, o Senhor está mais próximo de voltar, de vir buscar a Tua igreja. Te agradeço, Senhor, por tudo e sempre, Pai, nos auxiliando e nos dá a Tua graça. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus te abençoe, Lídia, que você fica firme e forte aí, orando pelos seus amigos de trabalho, que Deus possa estar colocando uma oportunidade para você transformar inimigos em amigos, amigos de Deus e amigos teus. Que Deus abençoe o Anderson, que Deus abençoe a Gabi, o Cleito, o Daniel, e que nos abençoe, tá bom? Fica com Deus.